Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Astral em Movimento. Nós estamos em tempos de muitas energias, eu até tive que fazer uma pausa aqui nos vídeos, não na minha vida, no meu trabalho, claro, mas essa energia estava um pouquinho pesada, estava difícil de organizar. Mas são tantos acontecimentos, né? Então acho que de repente se intensificou muitas questões e as pessoas estão um pouco perdidas. Então eu falei, não, deixa eu agora começar a colocar vídeos mais num sentido coletivo do que individual. Então hoje o nosso tema são atualizações do mundo, né? Falar sobre o que é que está acontecendo com o nosso mundo nesse momento, na perspectiva astrológica, né? Então assim, essas energias, né, trazendo esses acontecimentos complexos dentro da nossa esfera global, então o que está havendo, né, desde 2012 para cá? Então, aumentou muito uma energia de Júpiter, né, e de Saturno para as pessoas acordarem para o sentido político-social. Então, muitas pessoas, eram muitas mesmas. Então, assim, eu que sou de uma geração já que tem uma boa passagem de tempo aqui na Terra, eu lembro de um tempo que as pessoas, assim, política era o que? Era tempero de comida, né? Ninguém dava atenção para nada disso, né? Eram poucas pessoas, né? Era como se fosse uma turma do porão, como se diz, né? Que observava um pouco mais de atenção. Mas de 2012 para cá vem intensificando, tem uma parte muito positiva nisso, eu acho que a gente tem que olhar assim para o que está acontecendo no nosso mundo, e essa energia de despertar coletivo, ela é importante para todo mundo. Talvez nem todos estejam assim compreendendo realmente o que está acontecendo, mas todo mundo está observando com muita atenção e procurando se manter atualizados. Então é como uma das, não digo leis, mas mistérios da física, né? Que tudo que é observado pode mudar o seu movimento. Então, se ninguém olha para nada, nada vai realmente mudar, melhorar de forma alguma, fica muito difícil. Então, assim, na luz da astrologia, nós conseguimos observar um sentido amplo e objetivo de como esses movimentos de evolução vão se formando e trazendo reações no mundo todo. Então, assim como, entendo assim como uma pessoa, ela tem um mapa astral, né? Ela tem toda uma conexão com o cosmos ao redor dela. O planeta é a mesma coisa. O planeta também é um ser vivo, saibam disso, isso não é um conceito esotérico, tal. Fisicamente, o planeta é um ser vivo, e como todos os seres cósmicos que nós somos, nosso planeta nós pertencemos a ele, ele também tem a sua conexão cósmica, o seu mapa, vamos dizer assim, de orientação de energia com o universo. Então, nós vamos identificar, no indivíduo, a gente identifica setores da vida, a casa do trabalho, do relacionamento, das amizades. Então, na Terra, são as áreas da Terra, são as regiões da Terra, que cada uma tem um caráter de energia específico. Entender essas energias ajuda muito também a entender muitos porquês das nossas buscas, dos nossos conflitos atuais, por que determinadas pessoas nascem em certas regiões do planeta. Vamos tentar entender nessa análise global o que está acontecendo no mundo. Então, nessa análise, né, que eu vou procurar trazer mais vezes aqui, certo? Aqui no canal, prometo, ainda mais agora, assim, que parece que o cirquinho tá pegando fogo no mundo, né? Então, vamos observar essas regiões, como elas estão se desenvolvendo. Primeiro lugar, né? Toda a Terra já existe, sempre existiu, como eu digo, então a gente tem que quebrar o conceito ocidental, né, de que o sul do planeta só passou a existir a partir da invasão, ou seja, que chamam de descoberta, né, dos europeus das Américas. Não, né? Porque na era de Áries, que infelizmente muitos ainda estão nessa era, né, querem viver, insistem, o sul global, ele era, e para eles ainda é, objetivo do quê? De cobiça, para ter uma imposição violenta, gerando assim muitos conflitos, muitos extermínios. Então chegaram aqui o quê? Matando, escravizando, e infelizmente continuam tentando manter o mundo preso no mesmo conceito de terceiro mundo, de subdesenvolvimento, raça inferior.
Enquanto alguns tentam contar as mesmas mentiras, vamos ver como que os astros se relacionam com isso. Então, assim, a Terra sempre existiu, com todas as suas regiões, né? É como as constelações, fala, nossa, agora surgiu essa nova, não tem nova constelação, todas elas sempre estiveram lá. O que acontece é que a luz do Sol, ela vai na medida em que a Terra se desloca, pegando a recepção de outras estrelas, né? Então, nossa abóboda tem muitas constelações, pelo menos 88. Então, assim, na disposição global, a luz da faixa zodiacal, ela acende, ou seja, ela inicia na região do quê? Do México ali, da América Central. E boa parte também da América do Sul. Então, vamos dizer assim que astronomicamente, para avaliar astrologicamente, é assim que se posiciona. Então, vocês vejam na cultura maia, né, que eles têm lá o mito do Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, que eles dizem que ela desceu e trouxe o primeiro casal humano, né, de seres humanos para a Terra. Então, a descoberta das Américas é um grande marco na Era de Peixes. Então, quando o homem não entendeu que ele estava descobrindo a sua origem, certo? Que a sua origem deveria ser o quê? Honrada, respeitada. Ele deveria aprender com ela, como a gente tem que se relacionar com os nossos pais e não destruir essa região, que foi o que aconteceu. Então, nesse momento importante, Saturno, Netuno e Ceres estão ali no início da faixa zodiacal. Eu já venho falando bastante sobre isso aqui nos vídeos, né, do canal. Então, eles estão alinhados exatamente nesse ponto. Então, eles estão abrindo a consciência da nova era, firmando o novo poder global no sul do planeta a partir desse momento, certo? Não quer dizer que vai ser mais poderoso que os outros, mas vai ter muito empoderamento, muita independência aqui na região sul do globo terrestre. Então, ali, a partir do México, né, da América do Sul, parte da África, que é o que? É a parte mais rica e mais bonita da Terra, certo? Então, ela está se preparando agora para assumir um novo comando global, mais forte, mais independente, como eu disse. Então, Urano, ele entrou nessa região em 2012. Então, 2012 foram os anos, lá em 2012, eu já fazia previsões falando disso, que nós iríamos viver os anos da desconstrução, porque é isso que Urano faz, ele causa revoltas, revoluções, porque ele quer que o quê? Que o que é positivo, original, se liberte dos jugos, né? Então, ele ficou de 2012 até pouco tempo, né, para cá, passando nessa região, né, do México, América Central, América do Sul. Então, o que a gente viu nesse decorrer desses anos, né? Principalmente ali até 2019. Muitas revoltas nessas regiões, foi impressionante o número de revoltas. Então, é um tipo de regime que toma o poder, é destituído, tem um golpe, vem um outro. Foi uma confusão aquariana, né? Regida por Urano. Nós tivemos elas em série. Então, os governos da América do Sul, eles vêm se tornando, como eu disse, cada vez mais fortes, mais independentes. E nesse momento, Urano, ele já não está mais nessa região, ele está entrando aonde? Na região do continente africano. Então, ele vai levar essa mesma energia de revolução, libertação, fortalecimento para lá, certo? Então, Urano, ele é esse grande dispositor das transformações. Por isso que ele rege Aquário, então a passagem dele vem fazer esse processo para a gente conseguir entrar da melhor maneira que conseguimos, né, na era de Aquário. Então, em 2065, né, que eu vou estar observando de lá do céu, né, muito dificilmente eu vou estar encarnada aqui na Terra, mas ele entra em Escorpião. Então, vai ser um período, olha, para, assim, imagina a Terra como a Netflix lá do céu. Eu gosto de fazer esse teatrinho, né? Então, eles ficam lá observando as nossas vidas, comendo pipoca e, meu Deus, né? Não vou tirar esse da Terra porque ele tá dando uma boa história ali. Então, muitas histórias nós teremos a partir dessa data, né? Eu já venho falando em alguns vídeos, né? Que ali os anos 60 vão ser o início de grandes, mas muito potentes transformações em todos os níveis, né, do planeta.
Então, a entrada de Saturno, né, no início da faixa zodiacal, voltando um pouquinho agora para falar da cosmopolítica, né? Então, vocês veem, eu criei esse nome, olha, faz tempo, né? Acho que em 2018, 2017, 2018, criei esse nome e depois ele já foi tomado, claro que ninguém sabe da minha existência, né? Mas para falar dessa questão de todas as potências mandando satélites lá para cima, né? Quem que coloca bandeira na Lua, alguém é dono de alguma coisa lá em cima, então eles já querem gerar essa briga, né? Então já é considerado uma cosmopolítica. Mas vamos trazer uma questão cosmopolítica aqui no sentido cósmico, astrológico. Então a entrada de Saturno, ele vem trazer o quê? Estrutura, sempre, são as palavras-chave de Saturno. Estrutura, empoderamento, mais independência. Então, até junho de 2030, ele vai estar fortalecendo a economia dessa região que eu falei, desde o início da faixa zodiacal. México, América Central e América do Sul. Então, Ceres, que também está lá, como ela é a deusa da natureza, né? Então, Ceres e Saturno, eles são muito harmônicos, né? Então, Ceres rege a constelação de Virgem e Saturno de Capricórnio, são ambos do elemento terra. Então, eles juntos ali vêm para falar o quê? Olha, vamos transformar, fortalecer essa região, América do Sul principalmente, mais ainda do que ela já é, que é o mais importante celeiro do mundo. Só que com muito mais autonomia, muito mais autossuficiência. Não para ser aqui um celeiro no sentido de um quintal, de um depósito, vem aqui a hora que quiser e pega o que quiser, ao custo que quiser. Não, né? É bem diferente. Então, assim, Quiron, ele está alinhado exatamente, Quiron, que é o planeta da cura, planeta não, que ele não é um planeta, mas ele é o elemento cósmico da cura, ele está alinhado exatamente em cima do Brasil, certo? Então, esse ponto de cura que Quiron vem trazer, vem como um grande ponto de, vamos dizer assim, de contenção de uma energia negativa. Então, por quê? Porque ele está alinhado, exatamente alinhado, com o planeta anão chamado Eris, certo? Então, eu não trago muito esse planeta aqui, tem muitos astrólogos que trabalham com Eris, aqui no Brasil eu nunca vi, mas fora daqui eu já vi também. Eu gosto muito de trabalhar com os asteroides, né? Até eu acho que eu trabalho com poucos, né? Houve esse aumento. Então, Eris, ela é um planeta lá nos confins do nosso sistema, que ela traz uma energia do quê? De guerra, discórdia, tudo que é ruim. Imagina assim, quando abre aquela caixa, eu acho que é pior que a caixa de Pandora. Então, Eris, ela é uma energia que ela desperta tudo que tem de pior numa situação, num evento, num ser humano, certo? Então, Quiron em cima dela é como se ele estivesse ali, para com isso. Então, ela impulsiona essa energia e ele fica ali, para com isso. Então, a gente está vivendo muito isso aqui no Brasil. E no sentido energético, literal, a psicosfera aqui está muito carregada dessa contenção de discórdias, né? Então, esse é uma parte boa, né? Então, a gente vem aqui com ele, né, com essa ajuda para mostrar assim, olha, tá tendo muitas problemáticas, sim, mas tem solução. É um processo de educação, não é rápido, é longo, mas vem. Agora, Netuno, certo? Netuno, que eu já venho falando muito, porque Netuno, assim, ele tá, vamos dizer assim, é a energia mais importante que a gente está vivendo agora. Então, Netuno, ele é a grande energia educadora. Então, vejam só, Netuno, ele entrou nessa faixa, nessa região que eu falo, México, América Central, América do Sul. Então, ele tá lá, a trajetória dele é longa, ele vai ficar ali para passar por tudo isso, olha, ó, 20 anos pelo menos. Mas é 20 anos assim que você olha para trás e fala, nossa, não lembro mais como era o mundo antes disso. Então, o caminhar de Netuno, ele vem para trazer um iluminar muito espiritual e para puxar a busca pela espiritualidade no mundo, dessa região para cá. Então, Netuno, ele passou muito tempo pela América do Norte, certo? Ele permitiu que eles mostrassem, né? Porque Netuno, ele abre assim ele é como se ele colocasse um óculos
cor-de-rosa, que você vê tudo ensolarado, né? Então, onde ele passa, ele enaltece muito essa possibilidade nessas terras, né? Então, ele entrou ali, se não me engano, foi em 2012, depois eu vou aqui pegar mais para frente o detalhamento de datas, né? Então, ele passou essa temporada na América do Norte muito tempo. O que permitiu? Que eles mostrassem a cultura deles como a ideal para o mundo, né? Criando aquela ilusão que eles são os melhores do planeta e para que eles propagassem para todo mundo os seus ideais, certo? Então, a saída de Netuno é como assim, tirou o óculos, apertou o botão que tirou aquele holograma, certo? Descortinou tudo aquilo. Então, as pessoas começaram a vê-los o que? Com muita clareza. E tá aumentando isso demais, porque é o momento disso acontecer. Porque senão nada muda, né? E isso não tem nada de mágico, que não tem nada de mágico, que não tem nada de ideal ali. Então, por exemplo, antes, né, de entrar ali na região da América do Norte, Netuno estava onde? Na temporada na Europa. Então, vocês veem, a saída de Netuno coincidiu pouco tempo depois da saída de Netuno, morre a Lady Di. Então, essa Lady Di, ela não foi o fim da monarquia, mas ela foi um grande marco simbólico da queda daquele ideal do que era a monarquia. Então, assim, para mostrar assim, que desde que Netuno saiu de lá, o que vem acontecendo? Eles vêm ficando cada vez mais decadentes, mais obsoletos, né? Então, assim, já não são ideal mais para ninguém, acho que nem para eles mesmos mais, né? Então, com a entrada de Netuno na região, agora, quando entrou na América do Norte, agora eu me lembrei, foi no ano de 2000, certo? Então, vocês veem, 2000 começou, assim, um auge da busca das pessoas para viverem ali. Já existiu uma busca, não é que Netuno ele transforma um lugar ruim em um lugar bom, não. Ali tinham as suas qualidades, já era um lugar buscado, mas ali começou a se tornar assim, nossa, o grande ideal, começou a aumentar demais, né? Então, o trabalho, ideal de vida, então tudo aquilo foi se descortinando na medida em que Netuno ia passando por eles. Então, o Netuno, o que ele faz? Ele cria um sonho, mas ele também mostra a ilusão, ele vem para derrubar a ilusão. Então, desde 2000, acho que desde o ataque das Torres Gêmeas, né, no início já da passagem de Netuno, então Netuno entra em 2000, em seguida já vem o ataque das Torres Gêmeas, então eles pegam aquilo para criar mais uma ilusão de quem é o inimigo, então vamos começar uma nova guerra, então tudo aquilo começou a ficar muito trágico, né? Então, quando Netuno está no pico da região, no auge, é 2008. Claro, não foi só Netuno que foi aquela coisa, o propulsor, né, da crise econômica de 2008. Teve muito de Plutão ali, de Saturno, mas Netuno já estava no seu auge. Então, assim, aquela coisa da economia sólida, então tudo veio se descortinando e se desconstruindo. Ao mesmo tempo que começou a ter um aumento do desenvolvimento da espiritualidade. Então, Netuno, ele tem essa força, né, de apresentar os sonhos, quebrar as ilusões. Então, ele impulsiona o despertar espiritual, mas ele pede, gente, uma felicidade de desapego, que ela, assim, a felicidade, ela não pode depender de uma coisa, de uma situação, de uma pessoa para ela existir. Ela tem que existir porque, assim, o estado de felicidade é o melhor que nós podemos construir dentro de nós e que é possível, né? Então, agora nós vamos ter essa energia passando aqui pela nossa região, pelo menos nos próximos 20 anos. Então, esses 20 anos vão começar a despertar os sonhos, né? A realização de sonho como nações fortes, mas também quebrando muitas ilusões. Então, o que está passando na América do Norte agora, eu acredito que tem muito a ver com essa saída de Netuno. Então, a queda de um império ilusório, né? Porque eles não podem mais contar com aqueles véus das artimanhas, das manipulações que com Netuno era possível. Agora, Netuno sai e fala, não tem mais aquele tripé para segurar, né, essas coisas. E vamos ver até
quando, né, a força, né, do poder da era de Áries, né, que eles ainda insistem em viver, vai servi-los. Eu não acredito com muito tempo, né? Mas a boa notícia para essa região, que eu vou falar um pouco mais daqui para frente, é Palas Athena. Então, Palas Athena agora é que está entrando na região da América do Norte. Então, desde a última conjunção que nós tivemos de Júpiter e Saturno em 2020, porque Júpiter e Saturno, eles fazem uma conjunção a cada 20 anos. Então, a última conjunção em 2020, ela marcou assim, essa foi a última conjunção de troca de poder. E como uma última conjunção, ela estava ali com Palas Athena exatamente alinhada no meio dos dois. Então, Palas Athena, ela ascende como um novo poder. Ela vem para afirmar, para trazer um comando novo para a Terra. Então, que vai começar nessa região da América do Norte. Então, é o que? É um poder feminino, de um feminino inteligente, carismático. Então, vamos lembrar de Atena, né? Então, Palas Athena, o mito de Atena, que nasce da cabeça de Zeus para tomar o seu lugar. Já tinha sido profetizado que ela tomaria o seu lugar. E ela já nasce adulta, armada. Depois do nascimento dela, é que as guerras começaram a acabar, porque ela era do diálogo, ela era da inteligência, foi ela que estruturou toda, né, a noção de cidade, de organização, do empoderamento do feminino. Então, assim, Palas Athena agora que começa. E começa nessa região da América do Norte. Então, em 2039 é que ela vai estar, aquela coisa forte, forte mesmo. Vejam só, 2039 é uma data muito marcante, é um ano que eu já venho falando aqui, que é a entrada de Plutão em Aquário, né? Então, assim, quando Plutão chega, na entrada, a entrada de Plutão em Aquário, quando ele começa a falar assim, olha, agora acabou a brincadeira de casinha, era de Aquário, vai entrar e vai entrar já. Então, Palas Athena, ela chega no auge dessa energia em 2039. Então, daqui para lá, vocês vão ver o crescimento, porque nada acontece no estalar de dedo. Então, para esse poder, vamos dizer assim, já ser oficialmente tomado, ele vai ter uma organização e um crescimento muito forte a partir de agora, né? Então, vai ter uma total reestruturação de poder na América do Norte, total mesmo, viu? Então, essa região da América do Norte, qual que é vamos dizer assim, o dilema dessa região? É uma região aquariana. Então, assim, uma região aquariana, eles são uma energia que nascem pessoas ali, é da energia da Terra, tudo que vem para inovar, para serem os primeiros a descobrir, para apresentar algo novo para o mundo, é próprio dali, certo? Então, isso vem com um Dharma, porque é uma coisa boa, mas também vem com um Karma. Por quê? Porque eles ficam presos e dependentes dessa energia. Então, eles têm que prestar contas para ela. Fala, como? O que a gente está inovando aqui? A gente tem que ser o primeiro em começar. Então, assim, são as mulheres que vão, a energia do feminino que vai começar a comandar a Terra, então que comece aqui. Então, toda vez que eles tentam, né, estagnar, né, então, olha, vamos ficar conservadores, não quero que cresça para nenhum lugar, vamos fechar, causa alguma cisão. Uma cisão não, porque é uma energia, é uma região aquariana, causa, assim, é o caos, né, uma revolução daquelas, né, que quebra tudo, e tem uma cisão e eles são muito suscetíveis a isso. Então, a energia de Aquário, ela tem os extremos dela, 8 e 80 de Aquário, assim, ó, ou é um gênio ou é um louco. Então, vocês vão vendo que a energia da loucura, no poder, ela tá se tornando algo comum, normal ali. Então, assim, essa loucura, por quê? O poder que não serve, Urano faz isso. Ele enlouquece para da cajadada final, né? Que é o que está acontecendo lá. E vamos lá, e Júpiter, né? Júpiter nesse momento, olha, Júpiter ele está alinhado ao centro do planeta, certo? Então ele está comandando, o centro do planeta é o ponto da evolução da alma humana, não só da alma humana, a alma de todos os reinos da Terra. Então o Júpiter ele está lá falando, olha gente, agora é a hora da alma evoluir.
Então ele está puxando com força o nosso despertar, o nosso crescimento. Então é o momento de nós assumirmos a responsabilidade para o que nós viemos fazer aqui, certo? Porque a Terra está evoluindo e puxando tudo que lhe pertence para o mesmo movimento. Então nós podemos nos achar muito independentes, nós pertencemos à Terra enquanto espécie, certo? Você é um corpo, vamos dizer que você é um planeta. Então, se tem uma revolta lá dentro das hemácias, dos glóbulos brancos, das células, elas não podem querer ser independentes de você. Se você, para onde você vai, elas têm que ir também. Então, assim, a Terra está evoluindo e agora só vai prosperar no sentido de continuar presente, né, com essa energia de vida no planeta, aquilo que for também seguindo o seu caminho. Então, assim, desde maio de 2022 até abril de 2024, Júpiter passou por essa região que a gente está falando muito aqui, ela está bem reforçada nesse momento, que é o início ali da faixa zodiacal que pega México, América Central, América do Sul. Então, de 2022 a 2024, Júpiter passou ali. Então ele passou para essa região trazendo muita energia de expansão, de crescimento, porque é isso que Júpiter faz quando ele passa. Então depois, né, e ele ainda está, né, desde 2024, ainda está passando pelo continente africano, que é a base, né, da existência humana, por isso que ele está alinhado, porque o continente africano, ele é o centro do nosso planeta. Então, ele está alinhado exatamente com essa região. Então, nós temos um compromisso, né, enquanto humanidade, porque Júpiter está lembrando assim, olha, como que você quer evoluir para algum lugar se você não honra e não reconhece nem as suas raízes, né? Então, assim, o continente africano é a raiz da existência humana. Então, nós temos um compromisso enquanto humanidade de cuidar, de respeitar os povos originários dali. Então, nós precisamos compreender toda a humanidade, aliás, como uma grande família, certo? Bom, eu acredito assim que quando Júpiter passar ali na constelação de Leão, né, ele vai passar por Leão ali de setembro de 2026 até dezembro de 2027. Ele vai trazer mais lei e mais justiça para qual região que está alinhada por essa parte, né? Pela parte de Câncer, perdão. O Oriente Médio, certo? Então, o Oriente Médio é uma energia canceriana. Então, ele vive o quê? Preso a muitas polaridades. E na raiz desses conflitos todos está o quê? O amor e o ódio. Então, assim, é uma coisa tão emocional ali, tão presa aos sentimentos, que para eles, assim, ou é amor ou é ódio. Então, eles vivem extremos constantemente em conflitos. E, assim, que são muito difíceis de resolver por causa dessas enfáticas, né, dessas inflexões. Enquanto o mundo, né, então como que a gente tem que se relacionar com isso? Olhando eles, então ali não é energia de amor e ódio, então vamos olhar com amor. Então vamos olhar com mais amor, que essas guerras elas podem aí sim terminar. Porque é um ponto kármico de evolução emocional do planeta, então ali está um foco emocional. A gente não pode normalizar o fato de um monte de gente morrendo ali, gente, não dá, né? Por exemplo, quando começou essa guerra, né, que vem assolando ali território palestino, morrendo um monte de pessoas, sabe o que aconteceu comigo? Eu adoeci, porque eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu comecei até pesadelos, eu comecei a chorar descontroladamente, sem parar de pensar todos aqueles morticínios que estavam acontecendo em pleno, certo, século XXI, com tudo que a gente evoluiu, ser permitido a gente ver chacina a céu aberto, não só a céu aberto, não é a céu aberto a palavra, ao vivo, né? Porque assim, tudo ali filmado com celulares, todo mundo vendo aquilo sem fazer nada. Então eu fiquei doente, mas doente mesmo. Então assim, aquilo, claro, acho que não foi só isso, né? Acho que foi um estopim, né? Um gatilho ali de uma série de coisas. Eu passei o ano de 2023 mais internada num hospital do que sã, certo? Então assim, eu já conheço os meus limites, então eu
procuro ver mais a manchete equilibradamente, não entrar no detalhe. Eu não tenho força emocional para isso. Então vocês veem que ali é tanta energia emotiva, certo? De amor, que assim o mundo está despertando para isso. Eu vejo quantos movimentos estão ali em pró do final dessa guerra, gente. Que, nossa, tem que terminar, aliás, todas, né? A gente não tem que ter guerras nunca, certo? Então, assim, mas a Era de Aquário, o bom da Era de Aquário é que essa região ela passa a ser regida por Gêmeos. Então, vai trazer uma energia de mais diálogo, de mais racionalidade, certo? Então, quando o Júpiter passar por Virgem, né, que vai ali até o final de 2029, então nós vamos trazer essa mesma energia de expansão, de crescimento para quais regiões? Da Índia, da China e do Japão, certo? Então, que é uma região que ela é governada pelas estrelas da constelação de Virgem. Por isso, é uma região com maior chegada de almas na Terra. Vocês veem como nascem muitas pessoas ali. Então, Virgem é a maior constelação que ocupa a nossa faixa zodiacal. Ela é a constelação do nosso conjunto, né, de constelações do nosso abóbada celeste, que tem mais galáxias, né? Então, assim, Virgem é muito rica. Então, Virgem, a energia dela é assim, colocar o objetivo dela assim, é colocar muita gente na Terra e muita gente na Terra disposta a ajudar os outros, certo? A ter aquela energia de solicitude, vem que eu cuido de você, né? Então, assim, essa é a energia virginiana. Então, essa região, essas regiões, elas cumprem muito bem esse papel. Pelo que a gente ouve falar, claro, tem as suas problemáticas, nada é perfeito, mas eles têm essa energia de solicitude, que é um dos grandes diferenciais do crescimento deles, né? Então, a passagem por Júpiter nessa região vai ampliar ainda mais esse potencial, porque eles são verdadeiramente grandes potências na Terra, né? Essa regência de Virgem sempre vai garantir que ali tem grandeza. Agora, depois, na região da Rússia, né, do leste europeu, Júpiter ele vai passar no ano de 2030. Então, eu espero que até lá esse espectro da guerra tenha terminado e eles possam, assim, com essa energia de Júpiter, se integrar novamente ao mundo todo de novo, né? Não ficar aquela coisa isolada. Então, vejam só, a Rússia e o leste europeu, eles ocupam a região kármica do planeta. Vejam isso. Eles são almas, as almas que nascem lá, não é karma de coisa ruim. Entendam o que é esse karma, tá? O karma é assim, é para mostrar, olha, existe uma solução para o sofrimento da Terra, que é do sofrimento do ser humano, né? O que é? É você aprender a viver com cada vez menos, a priorizar o que é importante, a buscar o essencial. Essa é a energia, certo? Que essa região governa. Que vocês veem como é uma energia importante. Então, essas almas que nascem lá são almas que elas vêm para ver e viver o essencial. Então, por isso que toda vez que nasce ali um governo opulento, que quer se mostrar para o mundo, não prospera. Por quê? Porque se eles abriram um regime com um discurso que prega o essencial é para todos, eles têm que ser fiel a isso. Até pela energia que rege ali é exatamente essa. Então, eles têm que ser fiel ao seu propósito. Todas as vezes que eles tentam se desviar desse princípio, eles passam por reveses, são rejeitados, porque ninguém quer olhar, como, vamos dizer assim, que aquela região, né, Rússia, leste europeu, é como a energia da Cassandra, né? Então, a Cassandra, ela estava sempre certa, ela estava ali falando, olha, vai dar ruim, isso aí tá errado, vai todo mundo morrer, Então, o que eles fizeram com a Cassandra? Você acha que eles colocaram ela num pedestal, vamos endeusá-la, como ela tá sempre? Não, eles trancaram ela numa torre, porque ninguém quer ver a verdade da vida, né? Não é que eles são donos da verdade da vida, mas a energia do essencial é uma verdade para todas as vidas humanas. Então, eles ficam lá, né, sempre ali rejeitados. Quem sabe se eles conseguirem terminar essa guerra até lá, né?
Então, assim, eles têm que viver com o essencial, mas eles não podem achar que o essencial deles tem que ser propagado para o mundo todo. Deixa cada um viver o seu essencial da sua maneira. Então, aquilo que eles queriam, se apregoavam no começo da guerra, conseguiu, basta, para. Não fica querendo arrancar mais territórios, porque daí, assim, é a fórmula deles serem cada vez mais e mais rejeitados. Então, a passagem de Júpiter, ela traz ou uma expansão nova, mas uma expansão, assim, para um contato maior com o mundo, não é expansão para tomar território dos outros. Ou ela vai trazer um sentido de lei para aquela coisa, olha, vamos lembrar para que todo mundo nasceu aqui. Então, talvez eles desenvolvessem assim, mais um sentido espiritual, porque ali é uma região espiritual do planeta. Eles compreendessem o karma não como uma coisa ruim, mas como um dharma. E não, daí assim, para ver o rechaço do mundo, não como uma coisa ruim, é o medo que o mundo tem. Sempre o mundo que não é desse princípio vai ter medo desse princípio. Essa é uma verdade. Mas vejam só quantas mentes brilhantes nasceram lá. Nossa, muitas, né? Na arte, na ciência, na literatura principalmente. Então, todos muito abnegados, que apresentaram a condição humana de uma maneira madura, profunda. Então, eles deveriam tê-los assim como mestres, né? E seguir os ensinamentos dessa energia deles. Vocês veem, na China, na Índia, tem esse princípio. Então, eles tiveram ali os seus mestres e eles procuram desenvolver, talvez não num sentido político maior, talvez a China sim, pelo menos diz que faz dessa maneira, mas num sentido social, de olha, nós temos mestres aqui, vamos segui-los? Em todos os pontos da Terra nascem os seus grandes mestres, todos, né? Que tem aquelas pessoas que elas são impecáveis, elas trazem nós quanta riqueza de ensinamento. Quantos aqui no Brasil nós temos muitos, mas muitos, né? Então, assim, quando eles passam, é para aquela coisa, é para trazer uma energia para moldar um povo, certo? Para falar, olha, eu sou resultado da energia dessa terra, então todos podem prosperar mais seguindo essa energia também, certo? Então, assim, agora vamos falar da Europa, né? Então, assim, quando Júpiter chega ali na região mais alta da Terra, então a Europa, ela ocupa a região mais alta da Terra, certo? Então, não é elevada no sentido de mais importante, alta num sentido, vamos dizer assim, geográfico-astrológico. Então, a energia da Europa é assim, é onde nascem exemplos, certo? Exemplos para o globo terrestre, não só para eles, né? Exemplos de comando para toda a humanidade. Então, o que aconteceu? Eles começaram a decair muito quando eles passaram a se fechar neles mesmos. Se é uma região que ali nascem exemplos para o mundo, então ela para de querer receber o mundo e ter contato com ele, ela só vai decair, certo? Quando eles se fecham dentro deles mesmos, é o que acontece nesse processo. Então, a Europa, ela cresce e prospera, como eu falo, quando ela abre as portas para o mundo e entende isso como um crescimento. A atitude de não dividir, de não querer compartilhar, olha, vai passar por uma revisão de atitude grande com a passagem de Júpiter ali em 31 e 32. Então, na região amiga do Canadá, então essa região, porque ela é chamada assim, né, e ela ocupa, vamos dizer assim, a região amiga astrológica, vejam só que coincidência, né, que sincronicidade. Então, nessa região, Júpiter ele vai passar em 33, fortalecendo essa região, com ainda mais crescimento, porque assim, o Canadá, ao contrário da Europa, ele recebe o mundo, por isso ele está crescendo junto com ele. Então, quando o Júpiter ele entra na região da América do Norte, já vai chegando naquele momento que Palas Athena já está ali, nossa, já está a energia feminina organizada para tomar o poder já vai estar assim, a toda, né? Então, quando ele chega ali em 34, ele vai ajudar na colocação, no crescimento desse novo poder, para que eles retomem o crescimento, certo? Porque, vejam só, daqui até 34, até ali meados, né?
aquela região, América do Norte, ela vai passar por grandes quedas, vai passar por revoluções, sim. É uma energia aquariana. Aquário, quando ele chacoalha a estante, olha, não sobra nada em cima. O negócio é aquela coisa, é abaixar, pegar tudo de novo e arrumar melhor, senão ele derruba de novo, né? Então, assim, ao entrar, aí o que acontece? Em 34, ele ajuda a expandir esse poder e esse crescimento, e aí em 36 ele entra de novo na faixa zodiacal, México, América Central, América do Sul, e vem para, vamos dizer assim, trazer assim a 8ª superior. Então ele ficou aqui de 22 a 24, trouxe um crescimento, então ele vem para reforçar esse crescimento ainda mais ali em 36, certo? Então assim, gente, nos próximos meses vamos ficar atentos às lunações, porque as lunações, elas são a lua cheia e a lua nova, porque elas vão estar fazendo uma costura dessa energia para todo esse desenvolvimento. Então nós vamos ter agora essa semana a lua cheia, né, no dia 11, em Ophiuchus, certo? Ophiuchus puxando as emoções para a maturidade, para a cura, para observarmos as coisas, as pessoas e o mundo por uma ótica mais madura, mais racional também, mas mais amorosa, né? Então, tudo tem os dois lados de compreensão, nada mostra uma parte só. Então, a última semana do Sol em Touro agora, né, os últimos dias do Sol em Touro, ele pede calma e cuidado, para valorizar mais o que nós já possuímos e conquistamos, ao invés de só dar atenção para aquilo que ainda não tem, certo? Porque de 12 a 18 de junho agora, nesses dias, nesses 7 dias, o Sol ele vai iluminar a constelação de Órion. Vocês vejam só que bonito ter o dia dos namorados, né? Que Órion, ele, vamos dizer assim, é a energia da busca do amor. Então são dias para se encontrar, para se transformar, aceitar o amor que o universo vem trazer para você tratar o próximo com mais atenção, com mais consideração, menos julgamentos, tá? Para respeitar os traumas, as dores do próximo. E, assim, acreditar que a felicidade, gente, ela não é só possível, ela é possível sim. E mais do que isso, é um direito de todos nós, tá bom? Então, eu agradeço a todos que me assistiram até aqui. Lembrando aí, quem quiser uma leitura astrológica, fazer um curso de astrologia, de astroterapia, ou uma terapia, que eu também sou terapeuta, trabalho com a terapia junto com a astrologia, os meus contatos estão sempre disponíveis aqui no canal. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Fiquem assim façam uma ótima passagem de Órion aí nesses dias. Se transformem, não tenham medo de mudar. Mudar é bom, tá bom? Abraços estelares, até o próximo vídeo. Até!